Olá, meus amigos, minhas amigas, a paz de Cristo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos direto ao assunto? Lucas 7,13, Jesus então disse à viúva, não chores. Algo muito interessante eu percebi nesse texto. As palavras que Jesus pronunciou não foram palavras profundas, não foram palavras impactantes, não foram palavras proféticas, palavras poéticas. Ele não profetizou, ele não clamou, ele não fez movimento espiritual, ele não anunciou antes a viúva dizendo, olha, eu sou Jesus e eu tenho poder para resolver a sua situação, eu tenho poder para ressuscitar o teu filho, reverter esse momento, mudar a sua vida e mudar a sua história. Olha, você já ouviu falar sobre os meus milagres, sinais, prodígios que eu faço? Você sabia que eu tenho um amor incondicional pelas almas? Não. Jesus não fez nenhum sensacionalismo. Ele chegou brandamente e disse, não chores. Sabe por quê? O poder não está na oração. O poder está naquele que ouve a oração. Muitas das vezes, pessoas que estão vivendo um luto espiritual precisam apenas que nós venhamos chegar a eles e dizer, eu estou aqui, eu estou contigo, vou com você até o fim, estamos juntos. Só isso que as pessoas muitas das vezes precisam ouvir de nós. Elas não querem ser impressionadas, impactadas com um discurso. Não. Elas querem ouvir pouco de nós. Porque quem pode fazer muito pelas nossas vidas é só Deus. Nós somos limitados. Mas em segundo lugar, porque são só 10 minutos que eu quero aqui transmitir. Pessoas dizerem algo sobre nossa situação é uma coisa. Jesus dizer algo sobre a nossa situação é uma outra coisa. Quem sabe muitos já tinham dito à viúva, não chores, a vida é assim mesmo, não chores. Todos nós vamos passar por isso, todos nós vamos morrer um dia. Não chores, Deus ainda vai te surpreender nessa vida. Não chores, a vida ainda vai sorrir para você. Não chores, Deus vai levantar pessoas para estarem do seu lado. Quantas pessoas poderiam já ter dito a esta viúva, não chores, não chores, não chores. Eu aprendo aqui que todos têm uma palavra de consolação para liberar para todos nós, quando nós estamos vivendo o dia mau, o dia da angústia, o dia da dor, da decepção, da perda, da frustração, do medo, da insegurança. Todos têm uma palavra de consolo. Muitos vêm e querem até nos impressionar com o discurso. Muitos vêm e até que são verdadeiramente nossos amigos e dizem somente, Deus é contigo. Eu estou aqui, amigo, eu estou aqui, amiga. Eu não tenho muito a dizer, mas você sabe que você pode contar comigo. Muitos não fazem nem discursos, eu sei, são verdadeiramente nossos amigos, mas a maioria quer dar um discurso às vezes. E aqui eu entendo uma coisa, muitos têm algo a nos dizer, muitos têm uma palavra de consolo, mas raramente alguém pode solucionar o nosso problema. Mas com Jesus, neste episódio, foi diferente. Ele tinha uma palavra de consolo, e ele tinha também como resolver a situação da viúva, e ele resolveu a situação da viúva. Qual a revelação que nós temos aqui? Aquela multidão que estava indo, naquele culto fúnebre com a viúva, todos eles tinham liberado palavras àquela viúva de consolo. Todos eles queriam que a viúva se conformasse com aquilo. E eles não conseguiram resolver o problema da viúva. Mas Jesus era aquele que não queria que a viúva fosse, então, se conformar com aquela situação. Jesus queria, na verdade, que ela não aceitasse aquela situação. A multidão estava ali consolando ela para ela aceitar a situação, mas Jesus estava ali e decretou que ela não aceitasse a situação, porque ele disse, não chores, mas ele também mudou a situação dela. Ele mudou a trajetória da vida dela, ele mudou o rumo da vida dela. Ele fez algo sobrenatural na vida dela. Eu quero dizer para você que a multidão de pessoas que tem te acompanhado,
que tem aí vivido o seu luto espiritual, que tem vindo aí, quem sabe, derrotas suas, que tem vindo quedas suas, que tem visto o seu precipício, que tem visto você aí chorar, se lamentar, que tem visto você aí, quem sabe, derrotado, derrotada, frustrado, frustrada, e eles têm ministrado na sua vida para você se conformar com isso. Jesus manda te dizer, não se conforme com isso, porque eu estou mudando a sua vida, eu estou mudando o teu ministério, estou mudando a tua história. Jesus é aquele que muda a história. Esta multidão de pessoas que tem ido com você, quem sabe, tem feito com que você se conforme com tudo isso da sua vida, mas o Cristo que eu conheço, ele está falando para você, não se conforme com essa situação, porque eu mudo a sua situação hoje. Em segundo lugar, eu aprendo aqui, ó, 2 palavras foram o suficiente. Não chores. Como eu disse, não é pelo muito falar, não é preciso impressionar, não é preciso um discurso. Paulo disse ali em 1 Coríntios 14, 19, eu, porém, dentro da igreja, prefiro falar 5 palavras da minha própria inteligência para que haja edificação do que falar 10.000 palavras em língua desconhecida. Não é pelo muito falar que nós vamos ajudar uma pessoa. Se você for em Mateus 8:8, o centurião de Cafarnaum chega até o Senhor Jesus e apresenta a sua causa. O meu criado está jazendo à morte. Jesus fala, eu vou lá debaixo do seu telhado dar a vitória para o seu servo. Ele diz assim, eu não sou digno que entres debaixo do meu telhado. Dize somente uma palavra e ele sarará. Uma palavra. Você entendeu? Uma palavra. Ele acreditava que uma pequena palavra de Cristo resolveria tudo. Deus não precisa de muito para resolver esse problema tão grande que está realmente atrapalhando a sua vida. Ele não precisa de muito. Se você for lá em Êxodo 8:19, Moisés estava com o seu cajado fazendo milagres ali no Egito. Todos estavam impressionados, mas os magos disseram, isto é o dedo de Deus. O que eles quiseram dizer? Isso aí é apenas o dedinho de Deus, o poder dele é infinitamente maior. Deus não precisa de muito para resolver o teu problema, a tua crise, o teu abatimento espiritual, a sua aparente derrota ou fracasso. Acredita nisso. Ele não precisa de muito. Para terminar, Jesus, como eu disse, ele não só consolou ela, ele resolveu o problema, ele ressuscitou o filho dela, porque ele parou o cortejo fúnebre. Ele parou aquele cortejo. Aquela multidão que estava com ela parou também. Todo mundo teve que parar. Qual a revelação que nós temos aqui? Jesus está parando toda a tragédia, está parando toda a dor, está parando toda a angústia, está parando toda a depressão, está parando toda a frustração, está parando toda a decepção, está parando toda a angústia, está parando toda a tristeza, está parando toda a apatia. Se tudo está dando para trás, Jesus está parando isso na sua vida. Se a sua vida está um terremoto, um tornado, Jesus está parando isso na sua vida. Jesus é aquele que tem o poder de consolar e parar com aquilo que está tentando nos impedir de avançar. Só para terminar, você se lembra de Josué 10, 12 e 14? Josué estava lutando com os seus inimigos e ele pede para o Senhor, Senhor, sol para, lua se detém. O Senhor o atendeu. O sol parou e a lua se deteve até que ele venceu os seus inimigos. Confira isso em Josué 10, 12 e 14. Se Deus, pela oração de um servo, parou o sol e a lua, ele não vai parar isso que está interferindo você de avançar, ele não vai parar esse processo a qual tanto tempo você está vivendo, como eu estou vivendo um processo prolongado, em algumas áreas da vida eu não obtive a vitória ainda, em muitas eu já obtive. Se ele parou o sol e a lua, ele não vai parar esse processo prolongado da sua vida, a qual você está pedindo há muito tempo, para que isso venha cessar. Deus está parando todo o vale da sombra da morte, todo o deserto, toda a ruína, todo o desastre, todo acontecimento contrário. Isaías 54, 17, toda ferramenta levantada contra você não vai prosperar, toda língua que for em juízo contra você, tu vai condenar. É a herança dos santos. Jesus é aquele que para todo o movimento. Se tem uma multidão de pessoas que estão indo com você ao longo do tempo e todos eles têm feito você se conformar com os acontecimentos, como estavam dizendo para a viúva, se conforme. Jesus está entrando hoje, através dessa live na sua vida, está dizendo, não se conforme. Não aceite, porque eu tenho o poder de mudar. Não sei se agora, hoje, amanhã, depois, alguns dias, alguns meses, mas Deus
vai mudar a sua história. Não pare você, porque ele vai parar aquilo que está atrapalhando você.